tá querendo. O bambu tá querendo, o bambu tá querendo. Do outro lado tá tudo se perdendo, o bambu. O bambu tá querendo. Do outro lado tá tudo se perdendo. Ô, gente, rapaz, entrou água, foi. Rapaz, é o esquadrão. Toma. Meus amigos, nada melhor do que um dia após o outro, né? Ontem a torcida do Bahia deitou e rolou em cima da torcida do Vitória. Hoje parece que é o contrário, né? Já que o Bahia foi liquidado pelo Nacional dentro da Fonte Nova, pô. 3-1 de virada. Bom, o Bahia já não perdia há muito tempo, né? Mas será que esta única derrota até o momento na Libertadores pode atrapalhar os planos do Bahia para a próxima fase? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E esse negócio aí de o bambu tá gemendo, não me aguentei não, esse Marcos. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bahia sofre virada do Nacional e perde a primeira na Libertadores em 2025. Derrota também é a primeira do Tricolor como mandante na história da competição. E aí tem, né? Virada cruel. De uma só vez, o Bahia perdeu a invencibilidade na atual edição da Libertadores e sofreu a primeira derrota como mandante na história da competição continental. O algoz tricolor foi o Nacional, que venceu o esquadrão de virada por 3-1 na noite desta quarta-feira. Jean Lucas, Morales, Nico Lopes e Milan marcaram os gols do encontro válido pela quarta rodada do Grupo F da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A classificação vocês estão vendo aí, o Bahia continua líder, até porque o Internacional e o Atlético vão jogar amanhã, não é? Vão jogar contra. E o Bahia só perde esta liderança caso o Internacional vença a equipe do Atlético Nacional, tá? Então o Bahia é o primeiro com 7 pontos, vejam que são 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bahia que marcou 4 gols, sofreu 4, o saldo é de 0. Isso realmente não é muito bom ter o saldo 0, tá? Claro que os saldos deste momento do Nacional e do Atlético são piores porque são negativos, mas o saldo 0 sempre é complicador, é um fato complicador no critério de desempate. Lembre-se que o saldo de gols é o segundo critério de desempate depois do número de vitórias, né? O Internacional vem em segundo com 5 pontos, o Nacional do Uruguai, que antes era lanterna, pulou para a terceira colocação, colocando o Atlético Nacional na ponta de baixo da tabela. O Atlético Nacional vai na quarta colocação com 3 pontos e o Nacional do Uruguai ocupa a terceira colocação com 4 pontos. Como vocês viram aí, o Nacional tem 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Nacional, 3 vitórias, 3 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 2 derrotas. O Nacional, um saldo negativo de 2 e o Atlético Nacional, um saldo negativo de 1. Eu acho que vocês do Bahia vão concordar comigo, né? Antes eu ficava pensando, talvez um empatezinho seja bom pro Bahia, caso o Bahia tivesse vencido, né? Se o Bahia tivesse vencido, iria 10 pontos, e aí o jogo entre Internacional e Atlético Nacional, se fosse empate, o Inter subiria para 6 pontos, o Atlético Nacional para 4, beleza, estaria longe ainda, né, do Bahia. Porque o Bahia tem 2 jogos fora importantíssimos. Então, olhando por este lado, se amanhã o Internacional e o Atlético empatam, o Internacional vai a 6, o Atlético vai a 4, mas o Bahia continua líder com 7, mas com uma distância bem menor do que se tivesse vencido o Nacional do Uruguai, né? Só que se o Internacional vencer amanhã a equipe do Atlético Nacional, o Internacional vai para 8 pontos, jogando o Bahia para segundo, mas segura o Atlético Nacional, deixa o Atlético Nacional com 3 pontos, porque o Atlético Nacional tem mais 2 jogos, né, gente? Não se esqueça, o Internacional e o Atlético Nacional tem 3 jogos. Tem o jogo que falta amanhã e tem mais 2 jogos cada um. Então eles têm 3 jogos. Cada um pode somar... quer dizer, eles não podem somar 9 pontos porque eles vão se enfrentar. Mas, por exemplo, se o Internacional vencer os próximos 3 jogos, pode somar 9 pontos. E o Atlético Nacional também, né? Já o Inter ou o Atlético, quem perder, pode chegar a somar apenas 6 pontos. Mesmo assim, é pontuação suficiente para passar o Bahia,
caso o Internacional vença o Bahia lá no Beira-Rio e caso o Atlético Nacional vença o Bahia jogando lá na casa deles, na Colômbia, tá? O Bahia, gente, deixou escapar uma vitória importantíssima, porque os próximos 2 jogos do Bahia serão fora de casa. Vai pro Beira-Rio enfrentar o Internacional que nesta temporada vem jogando bem, não vai ser fácil jogar contra o Inter lá, e depois vai para Colômbia, e dependendo do resultado do Bahia com o Inter, no último jogo, não, eu acho que não, o primeiro jogo é Bahia e Atlético Nacional, exatamente, Bahia vai visitar o Atlético, e o último jogo, a 6ª rodada, que é contra o Internacional no Beira-Rio. Então, o Bahia precisa vencer, ou pelo menos arrumar um empatezinho com o Atlético Nacional no jogo lá da Colômbia, porque realmente talvez o interessante fosse o Internacional vencer o Atlético Nacional amanhã. Mesmo que o Inter passasse o Bahia na tabela, seguraria o Atlético Nacional, né? E depois, se o Bahia consegue um empate lá com o Atlético Nacional, aí o Bahia praticamente está com o pé na segunda fase da Copa Libertadores da América. Claro, desde que o Nacional do Uruguai também não vá atrapalhar a vida do Bahia, né? Porque agora o Nacional passou a ser um concorrente a mais pela briga, as duas, digamos, colocações desse grupo, né? Vamos aguardar, viu, gente? Agora, essa derrota de hoje do Bahia foi muito ruim, pô. A torcida, de certeza, vai dormir frustrado. E olha só, um time que já não perdia há bastante jogos, vinha aí de 5 vitórias seguidas, se não me engano, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Um time que, neste momento, está no G6 do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na liderança do grupo, né? Calma, ainda há luz no fim do túnel. Calma, torcedor do Bahia. Mas a resenha não para, né? O bambu tá gemendo. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aguenta, porque vocês gostam de tirar onda, agora aguenta, gente. Tchau, galera. O bambu tá querendo. O bambu tá querendo. O bambu tá querendo. Do outro lado tá tudo se perdendo. O bambu. O bambu tá querendo. Do outro lado tá tudo se perdendo. Ô, gente, rapaz, entrou água. Mas, rapaz, é o esquadrão. Toma. Vem pra cá, vem se ligar. No Nerd Futebol pode confiar. Notícias e curiosidades vão rolar dos clubes do Nordeste de todo lugar. Vem pra cá, vem se ligar. No Nerd Futebol pode confiar. Notícias e curiosidades vão rolar dos clubes do Nordeste de todo lugar. Animação, alegria, bom humor, opiniões sinceras é o nosso valor. Seguir o canal, curtir e comentar, fortalece o Nerd, é só se inscrever e compartilhar. É o Nerd do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. É o Nerd do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube.